Fala pessoal, continuando de onde a gente parou no vídeo anterior, agora a gente vai. Só para vocês terem uma noção, né? Lembra que a gente mutou, né? Eu vou continuar agora, a partir da onde que a gente parou com as coisas. E daí a gente começa a adicionar esses efeitozinhos que a gente estava debatendo no vídeo anterior, tá? Então, primeiramente, vamos desmutar aquilo que foi feito, né? Que seria esse está mutado, esse está mutado e esse está mutado. Então, para começar, a gente dá unmute all aqui. E aqui está multado, então aqui também teria que dar unmute também. Então, vamos começar por aqui. Quando ele sai para cá, ele gira. E aqui ele já poderia estar sem... Ele até pode subir com o stretch, mas aqui ele já poderia estar voltando ao normal, tá? E aqui ele já poderia começar a ficar mais natural em cima disso. Aqui poderia até gerar um leve, como se fosse um space em cima daquilo, né? Tipo, aliás, um space não, ele começa a voltar ao normal, né? Sem tanta deformação. Porque assim, se você faz de um frame para o outro a deformação, ela não fica tão natural, né? Aí a gente pode deixar ela zerada aqui, sem... Como que você vê que está zerado? Você vê aqui nessa parte do channel box aqui e vê se está tudo zerado, ó. Você vê como não estava? Então aí você toma cuidado. Aí aqui você pode manter ela zerada nesse frame, por exemplo. Aqui ela começa a afetar. Então, você sabe que o stretch daqui e o mais ou menos o daqui, eles são meio que a mesma coisa, só que ao contrário. Então, você pode até copiar. Você copia, mais ou menos para cá. Você só vai ter que o trabalho de mexer um pouco na posição do negócio, né? Mas não precisa fazer isso, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. É só uma opção. É que esse controle aqui dessa bola aqui, ele é um pouco estranho. Tem alguns rigs que são um pouco mais fáceis de lidar. Esse aqui ele é um pouco diferente, eu diria. Esse aqui é um pouco mais complicadinho. Mas dá para fazer do mesmo jeito também, né? Ele começa a soltar aqui. Aqui você pode rotacionar um pouco para cá. Para ficar mais naquela direção que você quer. E daí você pode trazer um pouquinho isso aqui para cá. Opa, eu selecionei o controle errado, tá? Esse aqui que a gente quer. E também dá para você fazer ele subir um pouco, né? Ele começa a esquachar em cima da. Só que tem que ver para tomar cuidado para não ficar muito fora, né? O estilo. Aí aqui, ó, quando ele sai daqui para cá, aqui ele faz o contrário, né? É aquilo que a gente tinha feito na outra cena lá, né? Naquele outro momento. Ele esquacha mesmo. Daí dentro da posição que a gente fez, né? Então, ele precisa ser um pouquinho mais para cá. Tá? Mas aqui ele teria que já estar meio que, entre aspas, normal, né? Então ele pode zerar, só que a gente começa a fazer o stretch daí, ou faz o procedimento contrário. Você não precisa esticar tanto o bagulho também. Né? Aqui dá para rotacionar um pouco, tá? Para trás. E dá para rotacionar a bola aqui também, tá? Aqui, ó. Ela tá aqui. Aí aqui ela começa a rotacionar um pouquinho. Você pode rotacionar por aqui também, se você quiser, tá? Porque o que você está fazendo aqui é o que está rolando aqui também, tá? Daí ela começa a girar, né? Ela caiu aqui. Pode continuar girando aqui. Aí aqui ela começa a voltar ao normal, né?
Então a gente pode selecionar os dois controles. Ele começa a girar aqui. E daí seleciona aqui o controle. Gira aqui nesse sentido. Faz o esqueminha. Até o final. Depois a gente vai voltar e vai limpar algumas coisas, tá? Porque isso aqui não está perfeitinho, não. Ó, aqui, se você reparar, ele está girando bem pouco aqui. Deveria girar um pouco mais, né? Vamos tentar girar só em um eixo. Se você olhar aqui, ó, você vê que está girando mais. Esses outros eixos aqui você pode zerar, tá? Porque não são tão importantes para o que a gente está fazendo. Nesse caso aqui seria mais nos eixos que a gente está mexendo mesmo. Tá? Seleciona aqui. Opa, eu fiz uma coisa errada aqui, tá? Volta aqui. Quando você vê que ficou tudo preto, é que você zerou todos os controles. Mas eu queria só dar break aqui, ó, que você zera tudo nesses dois. O resto tá certo. Aqui a gente começa a validar aqui algumas outras coisas. Tá. Daqui ele começa a girar. Mesma coisa aqui. E daí aqui também, tá? Girando, beleza? Aí agora a gente precisa voltar, porque a gente não fez... E aqui ficou com uma girada muito grande, tá? A gente não fez o stretch em todos os negócios, né? E aqui, ó, parece que sai um pouquinho da posição. Deixa eu arrumar aqui. Tem alguma coisa errada aqui, né? Acho que agora ficou um pouco melhor. Talvez aqui não precise ser tão esticado aqui, tá? Beleza. Aí aqui, ó, ele vai continuar descendo, né? Então ele começa a soltar o bagulho aqui também. E a gente pode usar um pouquinho do stretch, né? Aí ele, aqui a gente pode fazer a queda ser um pouquinho mais forte. Daí ele sai também a mesma coisa. Aqui dá para zerar. Aí aqui, como... Lembra que à medida que vai diminuindo os kicks, né? O stretch vão ficando melhor, né? Não vai continuar sendo super stretch, né? Pode ser um pouquinho menor. Aí é a mesma coisa aqui, né? Você zera isso aqui. Você abaixa esse aqui para ele fazer o stretchzinho. Até para zerar aqui nisso aqui. E aí ele faz aqui. E aí aqui acho que a gente pode até zerar. Vai ficar uma parada mais ou menos assim. Aí agora a gente vai começar... Vou ver, eu vou dar uma olhada no vídeo agora, como a gente ficou. Daí a gente talvez faça o polish no próximo vídeo. Vamos ver quantos minutos a gente tem desse vídeo aqui. Esse vídeo tá com 9 minutos. Ainda tem tempo, ó. Então tem algumas coisas que a gente pode resolver agora. E algumas coisas a gente pode resolver até no gráfico, assim, sabe? Para deixar mais interessante. Mas como a gente está com a ideia de não mexer tanto no gráfico, eu só vou dar uma pincelada nele por enquanto. E a gente resolve isso na mão mesmo, tá? O Graph Editor, ele é uma ferramenta que a gente usa para controlar de forma gráfica tudo que está rolando dentro da viewport da animação. Então, todos esses eixos aqui, eles estão dentro do espaço 3D, eles representam alguma coisa,
ou em algum controle, a movimentação que aquele controle fez dentro do espaço 3D que você está animando. Então, quando você sai desse frame para cá, ele está percorrendo uma distância. Mesma coisa daqui para cá. E vários eixos. Isso que ajuda, nos auxilia a... Com esse gráfico, a gente vê como é que está percorrendo um caminho dentro do espaço 3D. Então, se você for aqui em Windows, em Animation, em Graph Editor, você vê mais ou menos isso. Eu vou ligar as curvas aqui, ó, se você selecionar tudo e colocar curva, para a gente ver um pouco melhor o que eu vou falar aqui. Ó. Se você olhar aqui, olhando assim a animação, o que mais me incomodou era a rotação. Só que a gente não vai usar a rotação em outros eixos, fora o eixo Z, né? Acho que é o Z. Então, qualquer rotação que a gente fizer fora o Z, a gente pode deletar, porque não está sendo usado. Então, só deletar. Mas o Z a gente está usando. Se você selecionar aqui, isso foi o gráfico que aquilo está girando, que ele está exercendo. Ele está saindo daqui, rotacionando. Ó, se você mexer nisso aqui, ó, se colocar isso aqui para baixo, ó, ele gira mais, tá? Segurando o Shift é melhor. Quanto mais para baixo nessa situação aqui, ele gira mais. Então você sabe que aqui ele girou um pouco demais nessa parte daqui para cá, porque a distância que eu tenho, ó, de menos 30 aqui, menos 50, ó, é de 0 a menos 50, foi bastante. Então, ó, tá vendo como daqui para cá é muita coisa? Era uma das coisas que estava me incomodando. Então, não precisa ser tão diferente aqui, a mesma coisa aqui. Vamos ver para onde que ele está aqui. Pode ser para cá, pode ser menos aqui. Não precisa ser assim. Pode ser mais parecido com o frame anterior. Então, se você subir aqui, você vai reduzir um pouco, ó, quanto ele gira. Mesma coisa aqui, ó. Na hora que ele sai daqui para cá, ó quanto ele girou daqui. Ó. Não precisa ser tanto. Pode ser mais parecido. Aqui é a mesma coisa. Você pode até selecionar todo esse trecho aqui e jogar para baixo. E daí ele vai manter mais ou menos a estrutura daqui que você fez. E daí os frames estão mais próximos, né? Então é mais ou menos a mesma estrutura. Você pode limpar, né? Fazer coisas mais assim, ó. Puxar isso aqui para ficar que esse frame aqui, a rotação seja mais parecida aqui. Você pode subir isso daqui. E a mesma coisa aqui. Você pode subir. Ah, não quero que. Ó, se você tá aqui, ó, se você reparar, se ele tá com o frame meio que na mesma linha. Então você pode ter uma segurada ali, se for o caso. Mas assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e daí pode adicionando conforme vai fazendo. Mas e daí você pode ir limpando ali como você quiser. Mas o que me incomodava mais não era isso. Então, só trouxe aqui para a gente conversar. Mas eu achei que está estrechando demais aqui, escorchando demais. Então, podemos fazer através da viewport mesmo. Mas se você quiser, daria para fazer com o gráfico também. Tá vendo? Se você selecionar aqui, selecionei o controle que eu quero, que no caso é do stretch. Aí eu mudei aqui, vou deixar que é mais fácil de visualizar. Eu sei que aqui, ó, ele subiu muito e desceu muito. Então, na hora que ele desce aqui, na hora que ele vai ter um impacto, isso aqui está esticando muito, ó. E também está indo muito para o lado. Eu posso simplesmente puxar isso aqui um pouco para a direção que eu quero, um pouco para um lado ou para o outro, dependendo do que eu quero fazer, e resolver para que não gere esse incômodo tão grande assim. Porque quando está esticado muito grande isso daqui, quer dizer que a distância percorrida é maior, entendeu? De um frame para o outro, principalmente. Então, você pode reduzir essas coisas. Mas você não precisa se basear por isso aqui, que é a mesma coisa. Isso daqui nada mais é do que isso daqui, ó, que a gente está vendo aqui, tá? Então, a gente pode fazer por aqui também. Então, se eu sair daqui e dar um X, ó, eu sei que aqui está indo muito forte ainda. Então, eu posso só esticar um pouquinho para não ser tão forte isso aqui, e daí ele sai normal. Mesma coisa aqui, ó. Eu não quero que ele esquache tão grande.
pega esse squash menos, assim, sabe? Um pouco mais natural, e assim por diante. Ó, que nem essa bola aqui. Ó, se você reparar agora, no que a gente fez ali, isso aqui fica muito mais simples. Daí ele diminui um pouco o quanto a bola girou, né? Entendeu? Eu já sinto mais natural, né? E tem uma coisa que dá para fazer também, que eu tô sentindo principalmente nesse segundo kick, que talvez a gente possa cortar esse frame aqui, ó. Esse aqui e o frame do outro lado. Esse aqui. Deixa eu só ver se isso funciona. Vamos salvar nossa cena antes de fazer isso, só por garantia. Vou salvar aqui. Lembrando que salvar é só deixar no caminho que você quer. Vai em File, Save As, e daí coloca onde você quer. Mas eu tô com a impressão que a gente pode fazer isso aqui funcionar mais legal se a gente tirar esse frame, cancela aí, e esse frame aqui, cancela aí também. Daí a gente diminui um pouco a timeline e testa o Playblast. Ele gerou aqui. Ah, tá. Até acho que até funcionaria, mas a gente vai ter que arrumar algumas coisas no stretch ali, tá? Não podemos manter, porque assim, quando eu removi o frame aqui, eu tenho que fazer outra coisa também, né? Eu, por exemplo, selecionei aqui. Se eu só remover o frame desse aqui, eu só tô tirando isso daqui. Só tô tirando o aqui desse frame aqui. Só que eu também eu fiz a animação com esse controle aqui e esse controle aqui. Então não vai funcionar. Eu tenho que ter. Mas deixa eu colocar aqui o frame. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho que estar com esse frame aqui e selecionar todos os controles, tá? Porque daí vai funcionar. Aí eu vou tirar só daqueles. Vou tirar todos os frames em questão. Que é aqui. E também no outro lado, né? Que é aqui. Se eu só tirar do controle principal, eu funciona também, né? Claro. Só que ele tem essa questão, né? Que aí aquele stretch que eu fiz, ele não vai, ele vai funcionar, mas ele vai estar num frame errado, né? Então aí não, aí vai ficar estranha a animação, né? Pode só adaptar aqui um pouquinho isso aqui, ficar mais ou menos na mesma altura. Daí a gente pode tentar dar o Play Blast de novo, ok? A gente pode visualizar aqui. Eu acho que funciona já, só que agora ficou um pouquinho grande a rotação que rolou mais ou menos por aqui, ó. Então a gente pode diminuir tanto pelo gráfico, né? Se você quer que a rotação seja um pouco inferior, por aqui você poderia, ó, tipo, ela está rotacionando muito nesse trecho aqui, né? Você poderia selecionar aqui e fazer que ela rotasse menos, né? Olha o spacing como está grande aqui. A outra opção, né? Como a gente ainda está falando um pouco de gráfico ainda, que eu só estou fazendo aqui para quem já é um pouco mais avançado. Mas a outra opção é simplesmente diminuir o quanto gira, né? Então seleciona o controle que você quer. Ó, aqui ó, girou muito, ó, tá vendo? Aí você gira um pouco menos.
Aqui é a mesma coisa. Como que você vê que está girando muito ou não? Ó, a distância que ele percorre. Ó. Daqui para cá, ó. Pela linha desse controle aqui, ó. Essa se baseia por ela, sabe? Você pode usar a lógica de girar para cá, ó, com a coisa certa, ó. Aqui nesse controle aqui, só que daí você precisa, para fazer sentido, você precisa voltar um pouco, né? Entendeu? Vai ficar dentro daquilo que a gente tem, beleza? Então, eu acho que o funcionamento agora tá ok, tá dentro do que se espera dessa bola rolando aqui. Vamos ver. Ok, então tá funcionando. Dá para diminuir mais o squash, o stretch e tudo mais. Acho que não é um problema. Mas agora a gente vai fazer o vídeo adicional disso aqui, uma coisa similar a esse movimento, só que pelo gráfico, falando no gráfico, beleza? Então, acabamos aqui esse movimento de bola aqui, tá? Mas vamos falar um pouco agora utilizando o gráfico, beleza? Valeu!